Bom, continuando o que nós estamos falando, nós estamos continuando sobre a beleza da humildade. A humildade tem uma beleza espetacular, que o mundo despreza. E isso entrou de forma absurda dentro da igreja. E a gente não pode se permitir ficar longe disso. Agora, eu queria contar para vocês um pouquinho, falar para vocês sobre marcas de humilde. Eu contei no encontro de quinta-feira uma historinha que eu quero contar de novo aqui para quem não estava. Quer dizer, a maioria de vocês não estavam na quinta-feira. Um dia eu fui para a praça com a igreja e começou a chuviscar e nós fomos para debaixo das árvores da praça para fugir das gotas de chuva. E o sol veio, voltamos, fomos para o sol. Eu estava conversando com um discípulo e nós fomos os dois para o sol para secar aquelas gotinhas de chuva. Era um chuvisco, mas chuva é chuva. Enquanto estávamos no sol conversando e aguardando os demais irmãos se achegarem, Deus me perguntou uma coisa para mim e para ele simultaneamente. Foi muito interessante, eu nunca tinha tido essa experiência de Deus falar com duas pessoas ao mesmo tempo a mesma coisa. É como se tivesse eu e Genderson. Rindo não gosto. Rindo pode ser, rindo pode ser, ringo não. Digamos, estou eu e não adianta, agora ficou Ringo. Eu e o som estamos juntos e Deus fala com nós dois ao mesmo tempo. O que acontece com você se você fica 5 minutos no sol? E a resposta nossa simultânea foi nada. Vamos sentir talvez um pouquinho de calor. Paramos e nós sentimos uma outra pergunta simultaneamente. E se você ficar 20 minutos? Era interessante porque ele entendia a pergunta e eu entendia a pergunta como se alguém estivesse falando em voz audível conosco. E nada. Nós não sentimos 20 minutos, olhamos um para o outro. Talvez a gente fique um pouquinho calorado. E Deus perguntou, e se vocês ficarem 2 horas no sol? E a nossa resposta foi instantânea. Ele era um branquelo, eu sou um branquelo. E a gente disse, nós vamos ficar queimados, vamos ter queimaduras de sol. E Deus nos disse, assim é você na minha presença. Se você ficar 5 minutos, nem você vai lembrar que ficou na minha presença. Se você ficar 20 minutos, talvez você saiba que ficou na minha presença. Mas se você ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas na minha presença, você não precisa dizer para ninguém que ficou na minha presença. Todos verão como vinham a face de Moisés. E assim nós temos marcas no humilde. Aquele que anda em humildade, ele não precisa dizer para ninguém que ele é humilde. Aliás, só o fato de dizer que é humilde já deixou de ser humilde. Ele simplesmente tem que andar, tem que vencer, tem que viver da forma mais simples, mais profunda e mais humilde que puder, honrando ao Senhor o tempo todo. Então vamos ver essas marcas. Primeira marca, muito, muito marcante, não é questionador. Por quê? Por que você está fazendo isso? Não, mas vem cá, autoridade, por que você está fazendo isso? Por que vocês estão mandando fazer isso? Não faz sentido. Como a gente ouve isso. É só você trazer uma orientação, vou dar um exemplo de uma orientação que a gente recebe muitos questionamentos. Todos devem dormir à meia-noite. Por quê? Somos grandes, sou maduro, eu não preciso de ninguém controlando o meu horário de dormir. Eu já ouvi isso em muitos retiros. E eu tenho que explicar sempre a mesma coisa. Você precisa, no mínimo, 6 horas de sono para que a informação que está na córtex, na parte superior do cérebro, penetre para o cérebro e você nunca esqueça. Se você não fizer isso, vai esquecer rapidinho.
É só dar um exemplo. Quem passou uma noite inteira estudando, no dia seguinte deu um branco total, não lembra de nada que estudou, porque não dormiu. Mas ele é questionador. Eu estou dando um exemplo de questionador. O questionador, ele questiona as orientações. Dou outro exemplo. Eu costumo muitas vezes virar para os irmãos na congregação e eu faço perguntas, eu gosto de interagir, eu gosto muito mais de grupo caseiro do que ministração, eu gosto de grupo pequeno que a gente possa entrar em tabular perguntas e respostas e ouvir os outros. Eu também quero aprender com as experiências dos outros. E eu oriento muitas vezes, quando você for falar, fica de pé e fale. É a mesma coisa dizer, não me obedeça. É normal, eu estou cansado de ver isso. Eu disse, mas eu falei para ficar, não preciso falar ficar de pé, não. Eu tenho alta voz, eu posso falar sem microfone, eu falo daqui. E eu falo, rebelde. Diga, rebelde. Porque a orientação foi, fica de pé. Por que um pode e outro não pode? Não importa se você tem voz alta, voz baixa, não importa se você tem pulmão, importa obedecer. E se eu não sei obedecer nas pequenas coisas, como é que vai ser nas grandes coisas? Aquele que não é questionador está tranquilo com o que o Senhor está orientando. Mandou fazer, faz. Ele é um objeto inútil, ele fica onde mandaram ele ficar. Entenda o que eu quero dizer como objeto inútil. Ele não tem vida própria fora do Senhor. Isso é extremamente importante. Ele suporta tudo com gratidão. Ele não entende nada, não precisa entender nada. Pode chorar à vontade, porque quem chora é consolado, mas ele suporta com gratidão. Jó 34, 24. Quebranta os fortes sem os inquirir e põe outros no seu lugar. Uau! Uau! Eu não perguntei, não peço licença, quebranta, tira e põe outro. Mas por quê? Se não te interessa. É Deus. Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Ele não tem que me dar satisfação de coisa alguma. Deus não tem que dar satisfação de coisa alguma. Segunda marca, suporta humilhações. Sobretudo vindo daqueles que Ele o ama muito. Aliás, só nos humilha quem a gente ama. Porque o gari da rua, o invisível, não diz nada para você, ele pode falar qualquer coisa, você nem dá bola. A atendente de farmácia, você nem dá bola, é uma pessoa invisível. Aliás, você já pensou quantos invisíveis passam por você? É um exercício nosso, da nossa família, de cumprimentar e abençoar todos os garis de rua que a gente pode. Os que passam na rua, varrendo a nossa rua, a gente cumprimenta, abençoa. No Natal a gente dá, às vezes, panetone, às vezes a gente manda leva um copo d'água para eles. A gente tentar deixar qual o teu nome. Foi muito interessante que uma vez chegou uma carteira lá em casa. Não, um carteiro. Não, desculpe, uma carteira mesmo. Foi uma carteira. Não, porque eu estou alguns casos parecidos. Chegou uma carteira e eu fui pegar a carta na mão dela. Achei interessante, uma mulher carteira, nunca tinha visto. E conversando, perguntei o nome dela. Quando ela disse o nome dela, eu gravei instantaneamente. Na semana seguinte, ela passou, tocou a campainha, tinha umas mães recorrendo, obrigado, Evangevalda. Assim, como é que você guardou o meu nome, senhor, minha amiga? Impossível eu não guardar o nome de Evangevalda. Aí, lógico que saí proclamando para ela, aproveitei o Evangevaldo, e não dava para não guardar o nome da Evangevalda. Suporta humilhações, suporta ser desprezado, suporta aguentar e não ser nem chamado a atenção para ele. Outro texto, 1 Coríntios 4, 12, última parte. Quando é B, é a última parte, quando é a primeira parte. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Como você é?
olha que interessante que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu fui ordenado pastor e quando isso ocorreu, eu convidei minha família, comuniquei à minha família que eu ia ser ordenado pastor. Comuniquei através do meu pai e da minha mãe. Todos da família são evangélicos. Entenda, todos eram evangélicos. Não sei nem se são hoje, não sei não são mais hoje. Abandonaram a fé, mas eram evangélicos. E eu comuniquei, isso há 35, 36 anos atrás, que eu ia ser ordenado pastor. Fui ordenado, ninguém apareceu, eu não esperava mesmo que alguém aparecesse, tudo bem. E eu fui numa das viagens ao Rio de Janeiro, eu fui convidado pelo pastor da congregação, que minha família fazia parte, para dar uma palavra no domingo de manhã, como pastor pregando a palavra no domingo de manhã. E eu fui apresentado para a congregação como pastor Sérgio. E meus irmãos se estancaram olhando assim. Eles estão sentados, né? A gente sempre falou muito por gestos, porque se a gente falasse em voz alta no culto, a gente recebia um beliscão da mãe. Então a gente não podia falar em voz alta, mas gesticular não tinha problema. E começou todos os gestos para mim, como assim? Como assim? Como assim? E 3 anos depois, meus irmãos descobriam que eu tinha sido ordenado pastor, e meus pais nunca falaram. Que coisa estranha. Não é uma família? Que desprezo é esse? E meu pai dizia com toda tranquilidade, meu filho é pesquisador, cientista, outro filho trabalha no Banco Central norte-americano, outra filha faz isso, e o Sérgio não deu para nada, foi ser pastorzinho. Qual o problema disso? Nenhum. Não me diz nada. Pelo contrário, quanto mais eu recebia essas coisas, percebia essas coisas, quanto mais convicção eu tinha que eu estava no caminho certo. Não me ofendeu. Não me ofendeu e não me ofende até os dias de hoje. Mas são humilhações que eu sei que muitos ficariam muito invocados. Por que eu fico invocado? Porque eu estou chateado com a mesma soberba que tem dentro de mim. Eu fico irritado com o outro porque sou desprezado, porque eu também desprezo outras pessoas. Não adianta. Você pode ter certeza que você é corrigido naquilo que você sofre e que você faz, nos teus defeitos. Vamos adiante. Sofre injustiças e perdoa. Se eu dou um soco emocional no Zé, ele tem que perdoar. Não tem alternativa. Ele tem 2 alternativas, perdoar ou não perdoar. Mas ele é discípulo, ele perdoa. Aí sobra ainda 2 coisas dentro dele, que ele tem que escolher. Ele pode chegar para outra pessoa assim, o Sérgio me socou aqui, o Sérgio me socou aqui, ou simplesmente não falar nada. Mas ele sabe que se ele ficar, o Sérgio me socou aqui, ele está criando um maior problema para ele, uma coisa chamada amargura. Quando eu fico comentando com outros, eu não preciso usar um nome, eu não preciso dizer o Sérgio, eu recebi um soco aqui, me desprezaram aqui, olha só, fizeram assim comigo, fala com um, fala com outro, fala com outro, fala com um, fala com outro, fala com um. Sabe o que é isso? Amargura, uma raiz de amargura que brotando vos perturba e por meio dela muitos são contaminados. Como eu faço? Obrigado, Jesus. É fácil? Não. E como é que eu faço com aquele que me socou? Só tem uma coisa que eu posso fazer com aquele que me socou. Jesus, abençoa ele. Em vez de eu ficar brigando mentalmente, se ele falar isso, eu vou responder aquilo, se ele disser aquilo, e tem uma conversa interminável na mente, em vez de fazer isso, eu fico orando. Senhor, abençoa ele. Faça que o ministério cresça. Faça com que ele cresça. Começa a orar e abençoar. E quando você começa a orar de fato, de verdade, abençoando aquele que te persegue, você descobre que você ama aquele que te persegue. 1 Pedro 2,22. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como eu disse, todas as coisas. Você se entrega a Deus? 4ª marca muito importante. Quando disciplinado, não fica sapateando. Como assim fizeram assim comigo? Eu não mereço isso.
Por quê? Estão me disciplinando a mim. Estão pensando o quê? Só de você falar a mim, já era para receber disciplina dobrada. Lá em casa nós tínhamos uma brincadeira entre os filhos muito comum. Disse que não come, não gosta, come dobrado. Eu não gosto de tomate, come dobrado. E eles sabiam disso, não faziam isso, aprenderam. Mas quando os irmãozinhos iam lá em casa almoçar, um virava para o outro. E aí, fulano, gosta de tomate? Não. Papai, dobrado. Até que os maninhos começaram a entender que não podiam dizer não gosto. Na mesa não pode dizer que não gosto. Como é que vai dizer que não gosto se não provou? Você pode ter gostado daquele tomate. Mas hoje o tomate é diferente. Está mais doce, está mais... sei lá. Você nunca pode dizer que não gosta sem ter provado. E era a nossa tradição. Disse que não gosta, come dobrado. E alguns ficam... Mas, Sérgio, eu já disse que eu não gosto. Assim, te faz mal, te dá alergia. Gostar é uma coisa que eu... Isso eu sempre ensinei. Gostar é uma coisa que eu aprendo. Eu aprendo a gostar. Eu não suporto café sem açúcar. Já tomou? Não. Como é que você sabe que não gosta de café sem açúcar se nunca tomou? Como é que eu aprendo a gostar? Você vai precisar ficar diabético para poder tirar o açúcar e tomar café sem açúcar? Vou precisar desse tipo de sofrimento? Eu acho que não. A gente pode aprender. Não estou dizendo que você tem que gostar. Você tem que aprender. E se te servem, comer. Glória a Deus. Eu me lembro uma vez que nós fomos na casa do meu irmão e a minha cunhada serviu comida japonesa. E Zoé nunca tinha comido comida japonesa, cheio de peixe cru. É uma delícia, depois que você aprende a gostar, senão você tem a sensação que está comendo uma lesma. E lesma não é aquele prato predileto, aquele negócio que você mastiga e ele não parte. Eu acho uma delícia, eu gosto. E a Zoé comeu tranquilamente. Um dia depois, 2 dias depois, sei lá, um tempo depois, a minha cunhada descobriu que ela não suportava a comida japonesa. Mas ela aprendeu a gostar. E ela ficou muito... Por que você não disse? Porque eu não tenho que dizer para ninguém. Eu não tenho que dizer para ninguém. Eu tenho que aprender a não sapatear, não reclamar. Levítico 26, 19. Quebrantarei a soberba da vossa força e farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Você lendo a palavra, você vai descobrir que toda vez que o povo começa a se envolver com muita idolatria, a terra daquele povo se torna árida. Deus retém as chuvas ou manda catástrofes, com muita água que destrói do mesmo jeito. É impressionante observar o Rio Grande do Sul, como está ficando desertificado, como está cada vez mais deserto. Hoje o Rio Grande do Sul é a capital do candomblé e da Umbanda, não é mais a Bahia. E o deserto está crescendo lá. A Lagoa de Patos já reduziu em mais de 1 metro de altura o nível de água. 1 metro, gente, é água que não acaba mais. Já está tendo lama, já tem peixes morrendo na lama, porque lama não é água. Mas é um povo que está ficando cada vez mais rebeldes para Deus. Não fica a se defender, nem a se explicar. Eita coisinha difícil para os jovens. Porque os jovens têm sempre uma explicação. Aliás, jovens e velhos, mas os jovens mais ainda. Não, mas por quê? Não, mas você tem que entender que... Ei, eu não te perguntei nada, eu só estou dizendo. Não, você tem que entender que eu estava sozinho e que não sei o que lá. E tem explicação sem fim. Muitos desse processo de explicação sem fim foram pais que não souberam ensinar a disciplina sem explicações. O filho tinha que explicar. E ele acha o direito permanentemente de ficar explicando. E não é por aí mesmo. Porque como é que ele fica? Como é que ele tem que ficar? Tranquilo, porque ele conhece a si mesmo e conhece a soberania de Deus. Eu não preciso me justificar. Uma vez, quando o meu filho mais velho se embaraçou e pecou,
E ele tinha uma influência grande sobre a igreja por estar à frente com louvor, por estar à frente de jovens. Então, ele recebeu uma repreensão, uma disciplina pública na frente dos homens. E eu me afastei, eu dei um afastamento do ministério público, como a gente sempre tem feito. Acabou a reunião, um irmão virou para mim: mas Sérgio, você foi adulterar? Eu disse: desculpe, você estava onde? Você estava em Marte ou em Júpiter? Porque você não ouviu o que foi dito. Em momento algum, meu nome foi citado. Eu só foi comentado que eu estava tomando um gancho, estava me afastando. Mas o cara entendeu que meu filho pecou, não, que eu adulterei. E eu só falei isso, não falei mais nada. Ah, você não vai me falar, você não vai me explicar? Eu disse: não tem que explicar uma coisa que não existe. Pergunte às autoridades. Pergunte a quem está sobre mim. E eu fico em paz. Eu fico em paz. Eu não tenho que sair me defendendo. Depois ele veio pedir perdão, disse assim: eu acho que eu não entendi nada, eu escutei nada, estava voando. Provavelmente, ele estava nos pensamentos dele. Vocês já repararam como isso nos atrapalha? A gente pensa tanto, que a gente esquece de orar. A gente esquece de ouvir. A gente para de ouvir e só fica entendendo os nossos pensamentos. Já teve alguma situação que você vai conversar com alguém? Digamos que eu vou conversar com o Zé, e eu já vou com argumentações conversadas aqui. Se ele falar isso, eu vou responder aquilo. E aquela conversa começou aqui dentro. Quando eu chego para ele, eu já chego irritado. Porque eu já gastei um dia inteiro discutindo com ele. E eu estou cansado de... E ele disse: por que você está irritado se a gente mal se cumprimentou? Porque eu gastei tempo aqui dentro. Cuidado com isso. Texto. Mateus 27, 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada respondeu. O que eu aprendi com Jesus aqui, que para mim é importantíssimo? Nunca responder a uma acusação. Só respondo a perguntas diretas. Você fez isso? Você gosta disso? Ah, você é um idiota. Você acha que eu sou um idiota? Eu sou um idiota. Por que eu vou me defender? Quando a gente é criança, quando o outro chama uma criança de efeminado, o garoto fica bravo. Eu tenho que me defender do que se eu não sou? É a mesma coisa. Eu não tenho que dar resposta se eu não sou perguntado. Acusação não é pergunta. Acusação é sentença julgada. E aprenda a ficar calado. É fácil? Não é fácil. Quando eu tive a anamnese do câncer de tireoide, o médico virou para mim, e disse assim: você é daqueles que, quando a injúria vem, você engole o berro e não bronca? Eu disse: sim, sou. Então, o teu berro e bronca virou um câncer na tua tireoide. Sim, obrigado, Jesus. Mesmo que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu homem interior se renova de dia a dia. E fiquei totalmente em paz. Por que eu tenho que me defender? Eu tenho um pai que me defenda. Eu tenho um pai que me defenda no tempo que o pai quiser. Obedece de coração. Ele não obedece para ser visto, nem tampouco para cumprir um protocolo. Ele obedece de coração. Estou te orientando a que você fique sentado. E o cara senta, mas por dentro fica dizendo: mas por dentro estou de pé. Estou sentado, mas por dentro estou de pé. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que aquele cara que senta assim: obrigado, Jesus, porque você mandou eu ficar sentado. Estou em paz. Presta atenção. Ele não está bronqueando, ele não está questionando, ele simplesmente obedece. Teve um Acuípe, não sei quem de vocês esteve aqui nesse Acuípe, que a gente fez uma brincadeira no início de Acuípe. No primeiro momento de Acuípe, a gente disse que era proibido usar, e começou uma lista de roupas proibidas de usar. Você lembra disso? Hã?
Estavam. Então, proibido. E era assim uma montoeira de coisas. E as meninas começaram a ficar desconcertadas, porque não podiam usar decote assado, não podia assar. Foi proibido. Os homens não podiam usar isso, aquilo, não podia nunca ficar sem camisa. Mas foi uma montoeira de proibido. Foi uma reação, era o que a gente queria fazer. A gente queria ver que foi uma reação terrível. E ninguém falou nada. E aquele negócio ficou uma conversaiada. Você lembra disso, Zé? Foi uma conversaiada, ficou um negócio. Isso foi no domingo à noite. Segunda-feira, o dia inteiro, todo mundo proibido. Não podia usar. Hoje é proibido a Cuípe usar sunga e biquíni, é só short. Todo mundo de short. Pode usar maiô, o que for, mas tem que estar de short. Todo mundo de short. Porque tem uns biquínis que biquíni nosso, tem misericórdia, porque cadê o biquíni? E os garotos têm que ser santo, mas as meninas também têm que ajudar os garotos a ser santo. Então, foi uma conversaiada, foi uma briga. E alguém disse, aleluia, até que enfim está falando justiça no meio da igreja. E teve aquelas reações múltiplas. E a gente pôde explicar como tudo isso estava equivocado. Eu tenho que aprender a obedecer de coração. Não sou obrigado a entender. Eu tenho que obedecer. Não faz outro sentido, não tem outra explicação. Mesmo que para você pareça a coisa mais louca, nem cabe a mim, não cabe a mim julgar. Eu era diácono, ainda não era pastor, e o presbitério decidiu uma coisa, eu disse, mas isso está completamente furado. E um dos companheiros virou para mim assim, nós somos farinhas do mesmo saco, nós temos a mesma idade, só tem uma diferença, eu sou pastor e você é diácono, cala a boca e obedece. Yes, sir. Eu vou discutir, depois quando eu entendi aquilo, entendi. E a coisa deu errado, porque eu sabia que ia dar errado, não é porque eu sabia, eu não sou melhor do que ninguém, mas mesmo que falou, obedece, o Senhor veio para mim e disse assim, você me perdoe, eu tinha que ter te ouvido, eu não te ouvi. Ele também se humilhou. Mas e aí? Você está pronto a obedecer de coração? Romanos 13, 5. É necessário que lhes estejais sujeitas não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. O humilde obedece e fica em paz e não se exaspera. 7. São colocados em último lugar em sua atitude de humilhação. Ele mesmo prefere ficar lá atrás. É preferível que ele seja convidado para vir para frente do que ele buscar ficar na frente. 1 Coríntios 4, 13, última parte. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. É Paulo falando do seu apostolado, lixo do mundo. Se acontece um problema na igreja, quem são os primeiros a serem presos? Os pastores. E dos pastores, quem são os primeiros a ser presos? Os mais velhos. Então, tanto o Zé como eu estamos prontos, porque se com alguma coisa somos nós os mais velhos. Por que o mais velho? Porque pressupõe que o mais velho tem influência sobre o mais novo. Por isso, nós necessitamos que os homens da idade de ouro se posicionem como homens de Deus plenamente, para enfrentar, para ter coragem, para ir adiante. 8, não fica competindo com os outros, nem para contar piada. O cara contou, mas eu tenho outra aqui, essa aqui é melhor do que a outra. Para de competição. Para de competição. A competição, toda competição não esportiva é satânica. Porque eu sou melhor do que você, eu estou destruindo você, você tem que descer, eu sou superior a você. E isso é soberba e satanismo não. Isso é soberba e uma sugestão de estragar o outro. Eu não preciso disso. Não preciso competir. E aqui tem algo para as meninas. Você já viu 2 meninas chegando com a mesma roupa num casamento?
Quando o sorriso é genérico, todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Não se aproxima de mim, fique do outro lado. Não é. Qual o problema? Que é engraçado, é. Dois homens se cumprimentam assim, oi. Dois homens se cumprimentam, oi, acabou, está cumprimentado. Duas mulheres se cumprimentam. Uma olha a outra de cima a baixo, viu todos os detalhes de esmalte, blá, 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 oi, mas aquele negócio, de onde você comprou? São diferentes. Deus fez assim, é perfeito. Elas não têm que mudar, nem nós temos que mudar, mas nós não temos que competir, nunca. Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não importa. Ah, porque ele não é dessa congregação, ele não é de Deus. Calma. Ele não está dizendo que é discípulo, ele não está dizendo que é cristão, não importa se ele é ou não é de Deus. Desculpe, não importa se ele é ou não é dessa congregação, importa que ele é de Deus. Eu uma vez estava compartilhando numa congregação do interior da Bahia, e eu citei um padre católico, um escrito de um padre católico, e um irmão ficou virado na peteca, você não, na frente de todo mundo, no meio do culto, você não pode citar padres que são idólatras, não sei o que, não. Ele começou a falar, eu parei assim, você virou Deus agora? Você resolveu julgar no lugar de Deus? Você sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou citando? Sabe por que eu estou citando isso? Se ele fez todo o escândalo na frente de todo mundo, eu dei a resposta na frente de todo mundo. Nós, recém-casados, tínhamos 3 meses de casado, ou 4 meses, fomos convidados para ir para um retiro dos focolares. Eram 2.000 católicos, e eu e Zoé não católicos, dentro de um retiro de focolares. Foi um negócio muito esdrúxulo, porque a gente tinha que se comportar muito bem, porque não tinha um holofote em cima de nós, tínhamos pelo menos 4.000 olhos nos olhando. E viram para nós e pedem para que subamos no palanque e demos um testemunho na frente de 2.000 pessoas não católicas. E me deram 10 minutos para falar. E eu não era tão sucinto como eu sou mais. Hoje eu sou bem sucinto. Falo bastante, mas sou bem, pode acreditar. E a gente deu um testemunho. E logo em seguida teve a ceia. Eu não sei como é que fala. Eucaristia. Teve a Eucaristia. E o bispo, de microfone, disse: para todos que são católicos, não podem participar. E nós estamos sentados aqui mais ou menos no meio, nós levantamos, demos as costas e fomos embora do local. E saímos na frente de 2.000 pessoas, nós saímos do local. Ficamos lá de fora, de costas para o local de reunião. Ficamos parados ali, não falamos nada. Se eu não posso participar, eu não posso estar presente naquele local. Os irmãos que nos convidaram, eles fizeram fila, e eles iam chorando pedir para nós que jogássemos na cruz de Cristo a estupidez do bispo, mas eles tinham que obedecer o bispo, porque eles estavam debaixo de autoridades. Todos eles, foram 50 irmãos que passavam, vocês são nossos irmãos, nós reputamos você como nossos irmãos, mas o bispo aqui não entendeu, e assim ia, e assim ia. Que coisa espetacular. Eu vou dizer que esses caras não são irmãos? Quem sou eu para julgar? Não sou eu para julgar, mas eu tenho que estar livre na presença de Deus. 9. Transbordante de graça. Eu acho que eu não preciso dizer nada sobre isso. Quem conheceu o Ivan Baker sabe o que eu estou falando. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quantos anos tinha Jesus aqui? 12 anos. Como é que eu era com 12 anos de idade? O tempo do asno. Sabe o que é asno? Burro. O tempo da asnice. E não era assim para ser. Era para ser o tempo cheio da graça de Deus. Cheio da graça. O garoto, com 12 anos de idade,
ele sabia a Torá de cor, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem de nós aqui sabe a Torá de cor? Não estou fazendo competição, só estou querendo mostrar a vocês a seriedade com que se vê as coisas. E o último ponto que eu quero colocar agora é aberto para as mudanças que Deus introduz na sua vida. Eu vou ficar sempre em Salvador, dali eu não saio, eu não quero saber, eu sou daqui, não me transfira. Como assim não me transfira? Quem é Deus? Quem é Deus? Como assim? Eu estou pronto para que Deus faça mudanças. De rico para pobre, de pobre para rico, de sábio para estulto, de inteiro para quebrado. Conhecemos um casal, eu comentei já com alguns, que ele, com menos de 1 ano de casado, a esposa insistiu que ele comprasse uma moto para ir mais tranquilo para o trabalho. No primeiro dia que ele foi com moto, ele teve um acidente, ruptura da medula total e passou a ser cadeirante, com menos de 30 anos de idade. E eu perguntei a história dele. E era interessante, não tinha nenhuma brabeza no coração dele. Não tinha nenhuma amargura. Lembra deles? Não tinha nenhuma amargura no coração dele. Estavam em paz. Com 30 anos de idade. Não houve uma mudança na vida deles? Uau! Que mudança! Que mudança! Será que eu estou pronto para que Deus faça o que quiser comigo? Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais e vai para a terra que te mostrarei. Você está pronto para ser mandado para qualquer canto do mundo? Ou você limita Deus no que Ele tem que fazer com você? A tua escolha profissional permite você ser enviado para qualquer canto? Eu bati muitos em advogados. Eu sou advogado, por isso eu bato nos advogados. Porque advogado só é advogado no Brasil. Porque é só lei brasileira que ele aprende. Para ele ir para fora, ele tem que fazer tudo de novo. E ele pode ir para fora, não estou dizendo, mas é muito mais fácil eu ter uma profissão que eu possa ser enviado para qualquer lugar, qualquer momento, qualquer coisa. Nós conhecemos uma irmã casada, musicista, pianista, né? Ela era pianista, não era isso? Ou era violinista? Ela era pianista, tinha feito todo o curso de piano, era top, era um negócio espetacular. Australiana, não é isso? Neozelandesa. Da Oceania. Dali, de algum daqueles países, não são muitos, então. E casou com um africano. Ela bem loirinha e ele retinto, 2 vezes, elevado a 3. Aquele cara que ninguém tinha dúvida que ele era africano. E foram ser missionários na África. E ela chorava, dizendo assim, Deus me disse para eu fazer enfermagem, mas eu gostava de música, fiz música. O que eu faço com a música no meio da África, no meio de ninguém? Lá com tantas carências de enfermeiros e enfermeiras. Ela disse, já vi muitas pessoas morrerem e não pude fazer nada, porque eu não tinha uma capacitação profissional. Eu quero estar livre para o Senhor me mandar para onde Ele quiser, então me prepare para isso. Eu não posso viver em cima. Não estou dizendo que você não possa fazer música, não é isso, mas que não seja esse o ponto. Agora, se Deus disser, faça música, obedeça. Não tem que ser porque eu quero. Nós somos ensinados nos dias de hoje, você tem que fazer o que você gosta. Não, eu tenho que gostar do que eu faço. É muito diferente. É muito diferente. Pai querido, pedimos a Tua graça sobre nós. Ajuda-nos a entender com clareza cada detalhezinho e ajuda-nos a levar adiante. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar uma orientação prática para você, bem prática e bem simples. Primeiro, anote o que Deus te revelou
no teu caderno. Ah, eu anotei na minha cabeça. Vou repetir. Anote o que Deus revelou no teu caderno. A cabeça ela é enganadora, ela pode esquecer. Sempre que eu fui para retiros e atividades, eu tinha o caderno começava com o que eu ia anotando, e nos fundos, as últimas páginas, eu começava a anotar de trás para frente o que Deus ia me falando. Tinha 2 lados do caderno, o que eu aprendi e o que Deus me falava. Faça, anote o que Deus falou. Segundo, mostre as tuas autoridades. Mostre a quem possa te ajudar. Ah, eu resolvo sozinho. Não, nós não conseguimos resolver tudo sozinho. A gente precisa de autoridade, a gente precisa de ajuda. 3, busque arrependimento. Eu não estou falando remorso, estou falando arrependimento, metanoia, mudança de atitude. E é uma decisão. Eu decidi, está decidido. Me agarro àquela decisão e sigo em frente. 4, converse com o teu companheiro, com a tua companheira. Converse bastante. Uma das coisas que muito ficou forte para nós veio do próprio Ivan Baker, que ele dizia: o que não está escrito não pertence a esse mundo. Anote tudo. Foi tão forte que eu perguntava a ele: Ivan, como é que você sabe o nome de todo mundo? Ele disse: eu não sei o nome de todo mundo. Mas quando eu estou no voo de um lado para o outro, eu escrevo os nomes de cada um que eu aprendi naquela cidade e guardo. Quando eu volto para aquela cidade, eu pego aquele papel e vou lendo os nomes e a situação de cada pessoa. É o que eu faço até hoje. Eu vou guardando os nomes, eu tento linkar pessoas a histórias. Quando eu não conheço história, eu não vou conseguir guardar a pessoa. Minha mente funciona nome com história. Não teve história, eu deslinco. Deslinco? Ficou horrível, né? Ficou esquisito. Olha só essa frase que interessante. Na luta contra a soberba e o orgulho, não tente ser humilde. Seja como Jesus Cristo. Seja como Cristo Jesus. Não é uma tentativa, é mudar o estilo de vida. Completamente. Ah, mas eu vou perder muito. Sim, materialmente eu vou perder muito. Espiritualmente eu vou ganhar a presença de Deus. Não sei quantos de vocês já ouviram falar da lenda do tal de Sérgio Avilés, mas quando eu me converti, eu estava fazendo um serviço para um empreendedor imobiliário em Salvador. Eu tinha que vender 18 prédios. Para cada prédio vendido em leilão público, que não era leilão e nem era público, já era falso, mas era com aparência de verdadeiro, para cada prédio vendido eu ganharia um apartamento naquele prédio. Eu teria só 18 apartamentos no fim de um ano. Nada mal, né? Nada desprezível. E eu me converti. Quando eu me converti, entendi que aquilo tudo era mentira. E uma das coisas mais fáceis para me desvencilhar da mentira foi tocar o telefone e eu dizer: ele não pode atender agora. E ser proibido de atender o telefone porque eu não mentia dizendo que ele não estava. Eu sempre dizia que ele não pode atender agora. Ele não pode atender agora porque ele está ali. Eu não estou mentindo, ele não pode atender agora. E meu chefe, quando eu atendi o telefone, ele saia correndo. Ele fugia, saia correndo, feito um doido, desesperado, para fora da sala, só para dizer: ele não está aqui agora. Porque se ele estivesse na minha frente, eu nunca dizia que ele não estava aqui agora. E eu me converti, entendi isso, e por causa disso, fui retirado, fui demitido na noite de Natal do ano de 80. Eu recebi o telegrama de demissão exatamente na noite do dia 24 de dezembro de 1980, junto com a minha noiva, Zoé, que estava conosco na casa dos nossos pais, meus pais, minha família, todo mundo minha família. E a demissão acompanhava um rompimento de contrato com o meu pai. Um contrato bilionário. Foi uma loucura.
Para muitos foi uma doideira total. Eu nunca me preocupei com isso. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu sabia que Deus estava por trás disso. Eu não estava renunciando a nada, porque a minha renúncia tinha ocorrido meses antes, quando eu me converti. Foi uma decisão. É isso que eu quero animar vocês. Vocês podem ter muito dinheiro em jogo. E hoje em dia, uma das piores coisas se chama dinheiro. Estávamos conversando com um casal de irmãos, e ela, funcionária pública federal. Ele, funcionário público federal. E eu dizia, você tem que cuidar dos teus filhos. Ela disse, eu estou numa prisão. Eu não consigo sair da minha prisão. E ela fazia exatamente esse gesto. Eu estou numa prisão, eu não consigo sair da minha prisão. Eu ganho igual a ele. Nós vivemos com os nossos salários. Uau! O marido ganhava e ela a mesma coisa. Então eles tinham 2 salários. E ele não deixava ela se demitir. Porque ele queria o dinheiro dele. Há 3 efeitos da proximidade com Jesus: alegria, humildade e santidade. Só da gente ficar próximo de Jesus, eu posso dizer divertidamente, diverticulizamente, a gente pode rir de tudo, a gente pode se alegrar com tudo, a gente pode ter graça em tudo, porque não somos nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós. E eu não tenho que ficar invocado ou estragado. Eu tenho que ficar tranquilo. Eu queria ler para vocês uma oração muito interessante. Se eu não me engano, é a oração de Assis, São Francisco de Assis, que diz: Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, do medo de ser repreendido, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. E Jesus, concede-me a graça de desejar que os outros possam ser mais amados do que eu, que os outros possam ser mais estimados do que eu, que na opinião do mundo, os outros possam crescer e eu diminuir, que os outros possam ser escolhidos e eu posto à parte, que outros possam ser louvados e eu passo desapercebidos, que os outros possam ser preferidos a mim em tudo, que os outros possam tornar-se mais santos do que eu, contudo que eu me torne tão santo quanto devo andar. Obrigado, Paizinho. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque todos nós podemos ser como Jesus. Obrigado porque tu habitas no coração de cada um de nós. Leva-nos adiante, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus.